uma vez, mais uma vez, boa noite, sejam todas muito bem-vindas a esse nosso encontro, primeiro encontro do livro Você Pode Curar Sua Vida. Estamos fazendo a leitura diária, né? E hoje nós vamos fazer as práticas, vamos fazer os exercícios. Antes disso, nós vamos nos conectar com esse vídeo da Louise Hay, né? Eu peço que vocês façam 3 respirações profundas, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Vamos nos aterrar no aqui e agora. Quem puder, coloca o pezinho no chão. Vamos sentir a terra. Vamos sentir o nosso corpo. Vocês podem colocar a mão no corpo de vocês, no cardíaco. E façam 3 respirações profundas. Puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Respira e solta. Vamos nos perceber esvaziando o nosso corpo. Isso, e vamos respirando profundamente. Vamos imaginar uma luz branca descendo do céu, entrando no topo das nossas cabeças, passando por todo o nosso corpo e indo em direção aos nossos pés e em direção à terra agora. Levando de nós toda e qualquer densidade, toda e qualquer projeção, expectativa. Vamos apenas nos colocar no presente e nos permitir receber. Que a gente possa acessar camadas profundas e importantes do nosso ser, capazes de transformar e curar a nossa realidade. Vamos dizer ao nosso corpo que esse é um ambiente seguro. Estar aqui é seguro. Essa egrégora é uma egrégora de apoio para o nosso crescimento e desenvolvimento. Vamos nos imaginar em um círculo e vamos imaginar também 4 pilares de cristais rosa, fazendo a nossa proteção. Quatro cristais compridos, altos, nos nossos ambientes físicos. Vamos também pedir para que o Miguel Arcanjo ancore esse trabalho. Miguel Arcanjo à frente, Miguel Arcanjo atrás, Miguel Arcanjo à direita, Miguel Arcanjo à esquerda, Miguel Arcanjo em cima, Miguel Arcanjo embaixo. Miguel Arcanjo, Miguel Arcanjo, Miguel Arcanjo, onde quer que eu vá, eu sou o seu amor, pois me protege aqui. Respira e solta. Vamos nos sentir completamente seguros e todas as informações que acessarmos com os exercícios que possam ser realmente transformadoras. Isso, vamos somente nos abrir. E agora vamos assistir um pouquinho do vídeo da Louise Hay e em seguida começamos os exercícios, ok? Então, bora lá. Podem voltar e vamos assistir. Para a gente se conectar com essa energia. As pessoas a se amarem, porque acho que essa é a resposta para. Minha mensagem é realmente muito simples. Eu ensino as pessoas a se amarem, porque acho que essa é a resposta para quase tudo que você vê. Acredito que somos 100% responsáveis por tudo aquilo em nossas vidas. Acho que criamos todos os nossos sentimentos, as experiências de nossos sentimentos, de padrões de pensamento. As coisas que pensamos e as palavras que falamos são imensamente poderosas e é quase como se pensássemos um pensamento ou falássemos uma palavra e ela vai para fora de nós e volta para nós. Como uma experiência, agora que aprendemos como nos sentimos sobre nós mesmos e como nos sentimos sobre a vida, como somos muito pequenos, quando temos 3 a 5 anos, temos uma mentalidade total sobre quem somos e sobre o que é a vida. E a partir de então,
continuamos reagindo a experiências com essa mentalidade, embora muitas vezes esses pensamentos que temos e essas crenças que criamos, ou decisões que fazemos, ou acordos que fazemos com a nossa idade sejam muito bons, eles nos ajudam a sobreviver em uma situação que pode ser muito difícil. Muitas vezes eles avançam na vida de modo que, quando nos tornamos adultos e ainda estamos operando como uma mentalidade de 3 anos, decisões de 3 anos, e que muitas vezes não funcionam em nossa vida. Então aprendemos essas coisas quando somos muito jovens e geralmente as aprendemos com os nossos pais. E isso não é culpa deles, porque eu realmente acredito que somos vítimas de vítimas e não é possível que alguém nos ensine algo que eles não sabem. Se sua mãe não sabia como se amar, não há como ela te ensinar a se amar, e se seu pai não soube se amar, ele não poderia te ensinar a se amar. Que tinha muita raiva ou medo, é provável que você seja uma pessoa com raiva ou medo, uma pessoa assustada, porque foi isso que você aprendeu. E não que isso seja certo, errado, ou bom ou ruim, apenas é novamente. Não importa qual é o problema e como há quanto tempo você o tem, quanto e quão difícil ou crônico é, ou qualquer outra coisa, ou se é novinho em folha, ou se é mantido na família. Há só uma coisa que eu ensino a alguém, que é amar a si mesmo. Quando realmente amamos, apreciamos e reconhecemos quem somos neste momento, no tempo e no espaço. É como se pequenos milagres acontecessem em nossos lugares, em todos os lugares, e a vida começasse a fluir para nós, e fazemos o que eu chamo de obter luzes verdes nos lugares de estacionamento. E todas aquelas coisinhas que tornam a vida tão maravilhosa. E quando não amamos e apreciamos quem somos, colocamos as barreiras. Eu não estou falando de vaidade, porque isso não é amor, isso é medo. Estou apenas falando sobre apreciar quem somos. E faço muito trabalho com as pessoas, com espelhos, fazendo suas afirmações em um espelho. Eu tenho pessoas conversando com elas mesmas no espelho. Eu sugiro que você se levante de manhã e a primeira coisa que você faça é ir para um espelho antes de ir ao banheiro ou fazer qualquer coisa. E você sabe, quando está realmente no seu melhor sentimento, ir ao espelho e dizer: eu te amo, e o que posso fazer hoje para te fazer mais feliz? E talvez você não receba uma resposta por um tempo, porque você é aquela parte de você que não confia em você. Mas se você começar a fazer isso, encontrará uma conexão muito boa. Apenas 2 vezes por dia, durante um mês ou mais, olhando no espelho, bem em seus próprios olhos, e dizer: eu te amo, eu realmente amo você. E deixe todos esses sentimentos surgirem e observe-os. E se é difícil para você e percebe que é difícil para você olhar nos seus próprios olhos e dizer eu te amo, se pergunte agora de onde vem esse absurdo. Lembre-se de bebezinhos quando nascem. Eles se adoram absolutamente e são totalmente abertos. Estão cheios de amor, se expressam livremente, pedem o que querem, se amam do topo da cabeça até a ponta do dedo dos pés e todos os pontos entre eles, incluindo as próprias fezes, que eles esfregam de bom grado por todo o corpo, porque ninguém lhes ensinou culpa e vergonha, e que sabem como é maravilhoso. Em algum momento temos a ideia de que não somos bons o suficiente e começamos a colocar nossas fitas métricas em volta da cintura para nos dizer se somos aceitáveis. Ou lemos revistas que dizem que precisamos ter certa altura ou um determinado peso antes de sermos aceitáveis. Ou ouvimos a mídia que diz que precisamos usar um certo desodorante antes de sermos aceitos. Você sabe que isso simplesmente não faz sentido, pois somos absolutamente divinos e magníficas expressões da vida. Todos nós, quando estávamos no círculo, olhando um para o outro, onde cada rosto é a expressão única de Deus, e não devemos ser parecidos, desde que tudo começou neste planeta, não houve 2 flocos de neve iguais. E certamente não houve 2 pessoas, estamos sempre tentando ser como todo mundo, por isso somos aceitáveis em nossa singularidade, é o que nos torna maravilhosos. Então queremos amar isso e apreciá-lo e reconhecê-lo. Você vê, se realmente acreditamos em nossa singularidade e na maravilha de cada um,
Então não há competição nem comparação, não pode haver. Somos apenas diferentes e devemos ser diferentes, e isso é maravilhoso. E isso é outra coisa que podemos reconhecer no espelho. Faça suas afirmações no espelho. Quantas pessoas aqui fazem afirmações diariamente? Ok, vamos falar sobre afirmações por um momento. Cada pensamento que temos ou cada frase que falamos com uma afirmação, seja positiva ou negativa, e se sair de nós, vai criar nossas experiências. No entanto, quando falamos em fazer afirmações, o que estamos falando é fazer declarações positivas, definitivas para criar algo em nossa vida ou remover algo em nossa vida. Se você fica parado lá e diz que não quero esse emprego, não quero esse relacionamento, ou eu não quero esses quadris, ou não quero o que quer que seja que você não quer, é o que eu chamo de lutar contra o negativo. E ele não faz nada além de manter o que você tem e fala. No entanto, se você começar a fazer afirmações de que eu tenho um novo emprego maravilhoso, ou eu tenho esse relacionamento absolutamente maravilhoso, então começa a criar o que deseja. As afirmações são como plantar sementes. E você não pensa que no momento em que você coloca uma semente no chão, você terá tomateiros, morangos instantâneos ou um carvalho instantâneo? É a primeira coisa, significa que ela abre sua casca e as raízes começam a sair. E ela se alimenta da terra. E só então o primeiro broto vem à terra agora. Quando estamos fazendo afirmações com muita frequência, as pessoas dizem, bem, que não é US$ 1 milhão, então pisam no primeiro broto. Eles não dão a chance de ele crescer. Fazendo afirmações é como plantar uma semente no chão e regar. É como repetir suas afirmações. Vamos até aqui, tá? Aqui já foi o suficiente. Eu vou parar de compartilhar. Vocês conseguem me ouvir? Deu para ouvir o vídeo? Estava bom o áudio? Só me respondem aqui, para a gente continuar. Para mim estava bem baixinho, mas deu para ouvir, bem baixinho. Estava bem baixinho, eita. E estava no volume máximo aqui. Vamos lá, gente, vamos começar o nosso movimento. Eu acredito que hoje é nós mesmas, né? E é bom quando a sala é pequena, porque a gente pode conversar mais, a gente pode se abrir, trazer as nossas projeções, né? No sentido de o que é que eu quero estando aqui? O que é que eu quero? O que é que eu estou buscando para a minha vida, escolhendo estar em um grupo onde vai estudar e vai entender um pouco mais das nossas crenças e programar essas crenças para que a gente possa criar algo melhor. Então, eu vou começar me apresentando e depois eu peço para que, se vocês puderem, a hora que vocês puderem já abrir a câmera e estar aqui presente 100% comigo, bora lá. E puder se apresentarem também, tá? Já que nós estamos num grupo menor, a gente tem tempo e podemos fazer isso, tá? Então, se alguém quiser também dizer quando conheceu a Aloíse Rey e quais foram as mudanças que ocorreram em suas vidas depois de praticar esses exercícios. Pelo menos eu acredito que o exercício do espelho todo mundo já praticou, nem que seja uma vez na vida, né? Para quem conhece a Aloíse Rey. E eu vou começar a falar de mim, né? A Gisela é nova na egrégora, está chegando há pouco tempo. Eu sou a Graça Lotus, eu sou terapeuta sistêmica, familiar e também terapeuta energética. Então, eu trabalho com várias ferramentas energéticas. O meu objetivo sempre é facilitar, né, a vida dos meus clientes, a vida das pessoas que estão ali dentro das egrégoras, dentro dos grupos. Gosto muito de trabalhar em grupo, eu sou apaixonada pelo grupo. Eu acredito que no grupo a gente ganha uma força muito grande, um saber, né, muito, muito profundo, e o grupo se ajuda em si, né, o bacana do grupo, que o próprio grupo vai se ajudando. E assim, eu conheço a Aloíse Rey desde 2019,
quando eu estava ali passando por um processo, eu estava começando a estudar as terapias, e eu estava passando por um processo, assim, muito difícil, emocionalmente falando. Então, assim, o meu emocional estava no fundo do poço, à beira do abismo, né? Então, eu passei por uma separação traumática no início de 2019, e eu fiquei ali muito mal, e em um dado momento da vida eu conheci as terapias, conheci o Reiki, e em seguida fui conhecendo todas as outras terapias. E já ali, quando eu já estava fazendo as práticas de Reiki, eu conheci a Louise Hay, o livro da Louise Hay e os vídeos no YouTube, né? E realmente coloquei em prática, e a primeira coisa que eu fiz foi exatamente fazer o exercício do espelho. E para mim, assim, foi assustador, porque a gente não tem noção de como é até fazer, né? Então, quem já fez sabe como é. O tanto que a gente não se conhece, o tanto que o nosso olhar, ele é estranho para a gente, né? E os olhos são o quê? São os espelhos da alma, são as janelas da alma. Mas a gente raramente tem o costume de se olhar no espelho. Então, quando a gente se vê diante do espelho ali, ó, pertinho de você, cara a cara, e você percebe que você é um estranho para você mesmo, que você não se conhece. Então, é um choque de realidade. Então, cai muitas fichas assim, peraí, como assim? Isso eu já tinha o quê? Acredito que uns 35 para 36 anos. Isso é há pouco tempo, não é tanto tempo assim. Nós estamos em 2025, 2019 tem 6 anos. Mais ou menos isso, 35 anos. Então, imagina vocês a minha surpresa de, aos 35 anos, olhar para mim pela primeira vez, porque é assim que eu me senti. É como se eu estivesse me desnudando ali diante de mim, olhando para mim. E, a partir dali, eu continuei os exercícios, continuei as leituras, e em pouco tempo eu tinha expandido muito a minha vida. Essa é a verdade. Em pouco tempo, questão de 3 a 6 meses, eu expandi muito a minha vida, eu conheci outras técnicas, e eu saí definitivamente para nunca mais voltar daquele buraco emocional que eu me coloquei. Então, foi assim que eu conheci as práticas e as técnicas, as ferramentas da Louise Hay. Eu queria ouvir um pouquinho vocês também. Como é que vocês conheceram, há quanto tempo, se já leram o livro, se estão ouvindo agora, quem quer começar? Eu já tinha ouvido falar dela, de um terapeuta, não sei se é bem terapeuta, ele diz que se furou muito com a Louise Hay. Ele é daqui do Rio Grande do Sul, da Serra, e né, ele disse que quando ela faleceu, ainda ele colocou muita... você sabe o ano que ela faleceu, a Louise? Eu não sei, quando ela faleceu foi muito falado, aí ele comentou muito que ele se curou graças a Louise Hay, né? Os livros dela mudaram a vida dele. Ele deixou de trabalhar no mercado corporativo para fundar um trabalho assim mais e mais assim na internet. Agora eu tenho o livro dela aqui, né? E a data 2022, eu não sei se foi 2022 que eu comprei, e também não me lembro de onde eu comprei, mas eu comprei e eu não cheguei a ler o livro. Não cheguei porque tantas outras coisas, estava tão ansiada que parece estar buscando tanta coisa que não, né? E aí, quando eu vi você falar do curso, eu disse, mas eu tenho esse livro, tenho que participar, né? E aí eu vou fazer a leitura contigo. Você mora no Rio Grande do Sul? A leitura do Telegram de manhã eu não estou acompanhando, mas estou aí para... Mas depois ouve, depois durante o dia consegue ouvir. Não tenho pego, não, eu estou tão assim, desanimada, tão afundada que não me animo. Gisela, você mora no Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul, bem no Qual sul, numa cidade chamada Cerro Grande do Sul. Cerro Grande do Sul, olha que interessante. Lá no Rio Grande do Norte tem uma cidade chamada Cerro Corá. Interessante, Cerro Grande do Sul. Você conhece, Mari, essa cidade? Já ouviu falar? A Mari também é do Sul. É que essa cidade tem 37 anos só, é município novo. 37 anos. Ela fica perto de quê?
Tapes, Camaquã, Sertão Santana, Ah, tá. Uma outra, Eduardo. é uma outra região. Eu moro na Serra, eu moro em Caxias do Sul. Ah, tá. Uhum. Pois é, e os gaúchos vão chegando, né? Os Eu gaúchos trabalho estão muito. enfrentando frio aqui, né, Marinês? Os gaúchos estão enfrentando o inverno aqui agora, começando o inverno, e é bem frio aqui no sul. Eu imagino. Eu estou no Mato Grosso, Gisela. Aqui não é tão frio. Assim, tem as geadas, né? Mas aqui é bem quente o ano inteiro. Pelo contrário, aqui é quente o ano inteiro. Ah, seja Uhum. muito bem-vinda. Que bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Mari, antes, você trabalha com o quê, Gisela? Eu sou professora, me aposentei no final do ano passado. Uhum. E aí, hoje, você está só buscando as terapias. Preencher meu tempo. Isso aí. Tem o desejo de trabalhar com alguma técnica, ou já trabalha, tem algum curso de terapêutico? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Quem sabe você se descobre aí, né? Eu até comecei psicologia, mas depois com a pandemia ficou tudo difícil, depois continuou online, depois não teve mais transporte para se deslocar até a universidade depois da pandemia. Mas eu estava procurando, eu comecei vários cursos para me ocupar, assim, mas eu acho que não, acho que eu tenho que cuidar da casa agora, de mim, porque eu não me vejo muito assim, eu até queria uma coisa mais alguma coisa que combinasse com a minha personalidade, comigo, né? Não uma coisa assim, que foge ao meus irmãos são tudo do comércio, e eu sempre tive assim, uma aversão do comércio, tanto que eu me sinto deslocada, a ovelha negra da família, sabe? Eu acho que a Mari também começou a estudar sem pensar que ia ser terapeuta, né, Mari? Sim. Eu acho que ela foi se descobrir. Tem um monte que vai se descobrindo na caminhada. Começa, né? E aí é um caminho sem volta. A expansão da consciência é um Mas eu caminho sem sempre fui conselheira dos outros, eu sempre fui conselheira. Na escola, eu trabalhei em biblioteca, era conselheira dos alunos, sempre dando um conselhozinho, né? Uma coisa assim, indiretamente, né? Falando alguma coisa, né? Não assim, né? Sim. Tem dons que a gente já nasce com eles, né? Então, as ferramentas, eu acredito que o terapeuta, ele nasce terapeuta. Eu também sou professora de formação, mas hoje a única aula que eu dou é de tarô. Hoje eu corro de sala de aula, trabalhei como monitora por um tempo, mas é um ambiente muito, para quem é mais sensível, a educação é um ambiente muito nocivo para a gente adoece lá dentro. Eu adoeci, tive depressão muitos anos, por isso que eu estava deslocada de função, estava na biblioteca. Tu disse uma grande verdade agora. Para quem é muito sensível, a educação é nociva, porque a educação é dos fortes e não dos. As pessoas sensíveis sofrem muito, já sofrem na família, sofrem até se descobrir, sofrem porque não escolhem profissões capitalistas, às vezes são deixados, né? É verdade. Sim. Não, assim, olha, eu comecei a dar aula bem novinha. Eu terminei o magistério, eu tinha ali 17, ia fazer 18 anos. E eu era encantada com a educação, sabe? Como todo professor, né? E aí eu fui substituir várias salas de aula num problema que teve lá no meu estado, e, assim, adolescentes, o EJA, naquela época já tinha, né, o supletivo, e aí depois eu viajei, né? O pai dos meus filhos trabalhava com mineração e a gente foi embora e eu tive 3 filhos e eu morava sozinha no mundo. Eu não dei continuidade à carreira de professora. Mas, enfim, o pouco que eu experienciei na educação, para mim foi pesado. Para mim não foi tão fácil, né? E, assim, apesar de amar, assim, eu gosto muito de ensinar, mas dentro do ambiente educacional hoje é muito pesado para quem é mais sensível.
né? Para quem tem essa coisa de Mas é assim, ó, desculpa se eu te intrometi. Pode. O lugar que eu me criei, nós éramos 5 irmãos e se criamos numa cidadezinha, aqui não era cidade naquela época, faz 37 anos, só tinha até a 8ª série. Uhum. Tá certo? E o pai deu curso superior para todos, né? Então, assim, eu já dei graças a Deus eu ganhei um curso superior. Ou eu ficava só com, entendeu? Eu fiz Sim, magistério também. Então, eu não tinha, assim, ó, não tinha estrutura e não tinha visão de mundo. E o pai disse, não, eu vou dar nos lugares que tem os cursos para todos os filhos. Os meus irmãos foram para áreas administrativas e eu fui para a área de educação, né? Eu e uma irmã. Depois ela foi para o banco também, foi para áreas calculísticas, só eu que fiquei. Mas por isso que eu vejo assim, a importância hoje em dia de se trabalhar bem o adolescente para ele não errar, para te dar um jeito de colocar ele onde ele é a função dele, senão ele vai sofrer muito, né? sim, sim. Uau, que bom conhecer um pouquinho mais de você. Mari, fala um pouquinho de você, como é que você conheceu a Aloysio Rey, como foi para você esse processo? Bom, para mim, a Luiz de Reis chegou por conta do universo, né? Eu acho que para todo mundo, né? Eu fiquei viúva muito cedo, né? E meu filho adolescente começou a dar trabalho, deu trabalho até o ano passado, o outro, está com 40 anos agora. E aí marquei psiquiatra, marquei psicólogo para ele, ele não foi. Daí, na última vez, foi eu. E aí, na época, essa clínica ela é muito conhecida aqui no Sul, é o Dr. Prats de Lima, e ele fazia terapia e tal, mas na época ele queria R$ 250 para fazer terapia. Aí ele disse assim, ó, eu posso te dar um caminhão de remédio, mas não vai adiantar. Quem tem que se fortificar é você, porque seu filho não vai mudar. Uau, E não adianta obrigar ele a vir, que ele não vem. Daí, nesse tempo, para mim era muito caro, eu fiquei viúva muito cedo, na época eu não recebia nem pensão e tal. Então, eu tinha um com 14 e um com 4, né? E aí, eu fui fazer, encontrei uma. Hoje até ela é minha amiga, eu encontrei essa colega, que também ela é terapeuta hoje, e ela disse: não, eu faço 10 sessões por 220, acho que eu paguei, uma coisa assim. Tá, daí, fiz as sessões, foi bem legal a terapia dela, ela trabalhou com o renascimento e tal, e aí ela queria que eu fizesse mais. Mas eu não tinha dinheiro para fazer mais. Aí eu fui numa livraria, que é a Livraria Paulus, aqui de Caxias. Cheguei lá, encontrei um vendedor chamado André, lembro dele até hoje. E eu disse para ele assim, ó, eu estou precisando de um livro de autoajuda. Aí ele me disse assim, ó, eu tenho um que tem um CD, é um livrinho bem pequeno. Ah, eu disse, é tudo que eu quero. É tudo que eu quero, porque eu disse, assim que eu vou fazendo as coisas, eu posso escutar. Aí ele disse assim, ó, eu tenho esse e mais um só. E não vai mais vir. Não quer levar? Eu disse, não, vou levar um. Né? Eu não conhecia. Gente, eu cheguei em casa, botei no rádio, que era o CD, né? uhum. E eu acho que eu escutei uns 2 minutos aquele CD. Aquele, você pode curar a sua saúde do corpo e da mente. Gente, eu desliguei. Eu já tinha me tirado a roupa. Eu botei minha roupa de volta e fui correndo para a livraria Buscar comprar outro. outro. Aí eu fiz encomendas, mas nunca mais veio. Só tinha esses 2 CD. Depois, com o tempo, eu encontrei no sebo, aí encontrei
aprendendo a gostar de si mesma e Uhum, vencendo. uhum. E eu tinha mais um, agora não me lembro mais. Acho que era afirmações positivas. Eu escutei por muito tempo, mas por muito tempo esses. Porque eu escutava enquanto eu trabalhava, né? E eu tinha Sim, pouco tempo, eu trabalhava 2 horários, trabalhava no hospital e trabalhava no restaurante, né? Então, era muito pouco tempo que eu tinha. Mas nesse tempo eu botava o CD. Usei ele muito tempo à noite, aprendendo a gostar de si mesma. E eu vou dizer assim, ó, a Luíse foi meu caminho. Eu super indico hoje até para muitos clientes. eu Só que, também. só que eu acredito que seja para todo mundo. A gente pode indicar, a gente pode, mas eles vão ouvir só quando estão prontos. Sim. Essa coisa da. Olha, é legal você trazer essa trajetória, Mari, porque assim, eu sempre fui muito fã de autoajuda, dos livros de autoajuda. Eu jovem, bem jovenzinha, eu tinha pilhas e pilhas de livro. Lembra do Augusto Cury? Ah, o Todos Augusto, aqueles sim, maravilhoso. Todos aqueles do Augusto Cury eu li de có e salteada. Eu lia e eu, além de ler, eu grifava. Sempre fui de estudar Sim, assim. E aquilo me abriu assim um mundo e me deu suporte para eu viver minhas próprias dores. Eu não fazia terapia, mas eu tinha muito conhecimento. Então, eu tive suporte para viver as minhas dores através do autoconhecimento, através das leituras, né? Então, assim, ó, inclusive, enquanto ela estava falando lá no vídeo, eu escrevi algumas frases que ela disse que eu acredito que é importante para a gente hoje, para a gente começar, tá? Eu vou ler algumas delas e eu peço que vocês respirem profundamente para a gente se conectar com essa energia, né? Respira, solta. Vamos, além das palavras, vamos nos conectar com a energia daquilo que o conteúdo quer trazer para a gente. Olha só o que ela diz. Fazemos acordos que, por algum tempo, esses acordos nos protegem. Esses acordos lá na nossa infância, quando a gente é criança, nós fazemos alguns acordos, por exemplo, de nunca receber algo de estranho, de nunca se apaixonar, de nunca amar, de nunca. Tudo aquilo que a gente via como dor na infância, a gente cria acordos. E a gente sempre coloca as agendas ocultas. Eu nunca vou fazer tal coisa. Eu nunca, 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 nunca. Outra coisa importante. Muitas vezes crescemos funcionando com uma mentalidade de 3 anos. Então, quantos adultos a gente conhece que ainda tem aquela mentalidade realmente infantil? Quando alguém pisa no seu pé, ele não entende que a pessoa não viu, ele simplesmente se sente magoado e acha que foi pessoal, que a pessoa pisou porque quis, né? Falta o quê? Uma mentalidade de 3 anos, o que que falta? Inteligência emocional. O que que a Louise Hay propõe? Se amar para ter o quê? Inteligência emocional. Para a gente entender que nem tudo é sobre nós. Que as pessoas não estão fazendo o que estão fazendo por nossa culpa. Inclusive, os nossos filhos não estão escolhendo o que estão escolhendo por conta de nós, e sim por conta deles mesmos, das crenças deles mesmos. Né? Porque a gente coloca muito na nossa conta, tudo. Então, principalmente mulher. Mulher coloca tudo na sua bolsinha, e isso aqui é minha conta. E nem tudo é nossa conta. Né? Outra coisa, não importa qual é o problema, ela diz, o que eu ensino às pessoas é voltar a se amar. Quantos clientes eu já tive, principalmente os homens? Os homens têm muita dificuldade de realmente olhar para eles mesmos e ir para esse lado emocional. Até porque eles têm a crença de que o homem não chora, de que o homem tem que ser forte. Então, eu já trabalhei com um rapaz, inclusive é daí, do Sul, que ele teve poucos traumas nessa vida, foram poucos traumas mesmo, mas ele não conseguia receber, ele não conseguia se amar e ele não conseguia amar os pais dele, sentir amor, sabe? Ah, eu sei que são meus pais, mas sabe quando a gente parece que não recebe ali daquela família, a família estruturada, sabe? Não é aquela família, ai, porque passou muita dificuldade, muito sofrimento, pobreza, não, família classe média, que sempre deu tudo para o filho. Mas ele, e aí, gente, olha que interessante, ele se torna um grande empresário
Porém, ele quebra todas as empresas, ele cresce e ele quebra, ele cresce e ele quebra. E aí, quando chegou na terapia a proposta para ele aprender a se amar, ele fala, isso eu não consigo. E aí nós terminamos a terapia por ali, porque eu não tinha mais o que trabalhar. Eu não tinha mais o que trabalhar com ele. Outra coisa que ela diz, apreciar quem somos. O quanto que a gente denigra a nossa imagem e pouco a gente aprecia nossas aptidões, nossas habilidades, a nossa beleza, porque todos nós somos bonitos, né? Só que a gente começa a acreditar que nós somos feios. Nós começamos a acreditar que estamos gordos, fora da medida, fora do padrão, inadequados. Agora, eu pergunto, inadequados para quem? Para nossas crenças, né? Para a caixinha que a gente aprendeu como crença, é inadequado para isso, porque não é para ninguém lá fora. É aqui dentro de nós, é aqui que a gente não cabe. Dentro de nós não cabe a gente mesmo, olha que doido. Outra coisa que ela diz, talvez você esteja sendo a parte de você que não confia em você. Nós temos várias partes de nós mesmos, né? Vários fragmentos de nós. Então, nesse exato momento, será que nós estamos sendo a parte de nós que não acredita em nós? Ou nós estamos sendo a parte de nós que acredita em nós? Que sabe que vai dar certo, que confia em si mesma? Porque aqui a gente é sobre isso, é sobre aprender a se amar e a confiar em nós mesmos. Outra coisa que ela diz, cada rosto é a expressão única de Deus. Quem aqui já olhou para o seu próprio rosto e pensou, eu sou a expressão única de Deus? Eu sou uma parte de Deus experienciando essa vida humana. Olha como é bonito. E o quanto que a gente perde ao não pensar dessa forma. Porque quando a gente começa a olhar para a gente e falar, uau, eu sou a expressão única de Deus. É bom, né? É muito bom. Mas a gente se perde nas nossas críticas, nos nossos auto-julgamentos, no certo e no errado, na polaridade, porque faz parte da Matrix. Porque imagina se todos os seres humanos se amassem e se respeitassem. Que tipo de planeta que a gente viveria? Um planeta completamente iluminado, né? Um planeta onde as pessoas não tinham necessidade nenhuma de se comparar com a outra, um planeta onde as pessoas não tinham necessidade nenhuma de passar a perna na outra, de ser desonesto com a outra, porque se eu acredito em mim e eu sei que eu posso, eu sei que o outro também pode. Então, por que eu vou tomar do outro se eu sei que tem espaço para todo mundo? E não precisa de competição. E que o universo é abundante, tem para todos. Tem alimento, tem riqueza, tem dinheiro, tem tudo para todo mundo. Nunca vai faltar, gente. Alimento, roupa, o universo é muito rico, muito abundante. Quem cria a escassez é a nossa mente. Porque a árvore, se a gente olhar uma árvore, eu nunca vi uma árvore só com uma folha. Todas as árvores é a gente não dá conta de contar quantas folhas que tem numa árvore. Olha para os nossos fios de cabelo. Não é um, nós não temos um fio. É muitos fios de cabelo. Olha para a nossa pele. Né? O corpo todo está envolto pela nossa pele. Não tem uma parte do nosso corpo que está desprotegido. E por que a gente ainda acredita mais na escassez do que na abundância? Por que a gente ainda acredita mais no que é feio ou no que falta do que na beleza da vida? Por que a gente não acredita que Deus nos fez a sua imagem e semelhança e que nós somos bonitas, lindas, como Ele também é? Por que é tão difícil acreditar nisso? Aí é onde a gente volta lá embaixo, nas nossas crenças. E por último, eu anotei, né? Que ela fala, não há competição nem comparação, porque somos únicos. Somos únicos e somos belos do jeito que somos. Vamos fazer o nosso primeiro exercício? Vocês estão com lápis e caneta e papel aí na mão? Eu quero que vocês vão anotando. Uau! Bora lá fazer o nosso exercício para a gente ver onde estão as nossas crenças limitativas.
Eu quero que vocês façam 3 respirações profundas agora. Se conectem com o corpo de vocês. Lembrem-se que o corpo fala e que todas as memórias, desde a gestação, estão aí no seu corpo. Mais uma vez. E agora mais uma vez. Vamos baixando as nossas barreiras, as nossas projeções, expectativas, baixando barreiras. Dá o comando para o corpo de vocês. O corpo sabe como fazer isso. Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. E vamos para a nossa vulnerabilidade. Aqui é um espaço sagrado onde ser vulnerável é bom. Você pode não ser vulnerável o tempo inteiro na vida lá fora, mas aqui é bom ser vulnerável. Então vamos colocar a nossa vulnerabilidade para fora aqui. Em 1, 2, 3. E tudo que não permita isso, vamos destruir e descriar. Certo, errado, bom e mal, pode, todas sem cultos, garotos, bobais, criações, bases e aléns. Eu quero que vocês vão lá na criança interior de vocês, na idade que for necessária para cada uma. Para mim, vem 7 anos. Então, para cada uma de vocês vai ser numa idade diferente. E aí, nesse lugar, perceba o que as mensagens negativas que eram ditas para vocês. Qual eram as mensagens negativas que eram mais repetitivas para vocês? Ou o que vocês via de negativo nessa época? Quais eram os conflitos? As brigas na infância, era por quê? As pessoas da tua infância brigavam por quê? E aí você vai escrever o que elas diziam sobre dinheiro. O que os adultos da tua época, lá de criança, diziam sobre dinheiro. Pelo menos 3 frases. Olha o que vem para mim sobre dinheiro, que tudo estava pela hora da morte. Vocês já ouviram essa expressão? Tudo está pela hora da morte. Então, imagina aí. Se vier mais de 3 frases, podem escrever. Me dá vontade de rir, porque vem umas coisas bem engraçadas. Uau! Pronto? Quando estiver pronto, vocês me sinalizam.
Pronto? Pronto. Ok. O que que os adultos daquela época diziam sobre relacionamentos? Por exemplo, o que que as mulheres diziam sobre os homens? E o que que os homens diziam sobre as mulheres? Como as mulheres deveriam se comportar? Então, bora Isso lá. quando a gente era tipo criança? Isso, quando a gente era criança, o que que os homens diziam sobre as mulheres? O que que as mulheres diziam sobre os homens? Pronto? Não? Tranquilo, tem tempo. Já, Mário? Já? Eu lembro, vem muito para mim as falas da minha avó, mas os homens sobre as mulheres, é, parece que pouca coisa, assim. E olha que eu morava numa casa só de homens. Era como se as mulheres não. Era só assim, castração. Sabe aquela coisa de mulher fecha as pernas, mulher não pode. Fechar as pernas, não brincar com os machos, né? Eles diziam assim. Ok. É, agora, o que que diziam sobre os seus dons? Qual eram os seus dons na infância? O que que vocês mais sabiam fazer e mais gostavam de fazer? O que que as pessoas diziam sobre os seus dons? Nessa parte eu tive sorte, assim. Eles, os adultos falavam muito que eu era muito inteligente. Isso reforça, né? A criança fica toda e toda, né? Quando, você é muito inteligente e tal. Quais eram os dons que vocês tinham quando criança?
Quando vocês terminarem, vocês me sinalizam aqui. Tchau. Tchau. E agora, por último, nós vamos escrever o que não podia fazer, o que era limitado, o que você, quando criança, não podia fazer. Pronto? Perfeito. Só esperar um pouquinho a Gisela. Pronto, Gisela? Pronto. Pronto? E agora, para a gente terminar, a gente vai colocar apenas uma palavra ou uma frase que a gente lembra que ficou marcante para nós, ficou marcada para nós, que foi dita negativamente em relação a nós, tá? De algum parente. O que algum parente ali próximo disse de negativo de vocês? Que vocês não esquecem até hoje. Quando vocês terminarem de parentes, de professores, tem alguma coisa negativa que vocês lembram de professores? Que foi dita alguma mensagem, alguma bronca, algo negativo ali de professores? Em alguma época da vida de vocês, não só na infânciazinha, mas pode ser ali na adolescência também, de professores.
E agora, por fim, de amigos. Se teve algum amigo que falou algo de negativo, de doloroso, que ficou marcante ali na tua vida até hoje. É que falou na infância, né? Mas aí, esse de professores e amigos pode ser um pouquinho ali, adolescência, pré-adolescência, tá? Porque geralmente a gente dá mais atenção para o que os professores dizem depois de ali 9, 10, 11 anos, né? Fica mais marcado. Pronto? Terminaram? Quais foram as sensações que vocês tiveram ao relembrar essas histórias, ao trazer à tona, ao escrever? Quais foram as sensações? Para mim veio paralisia, tanto que eu não consegui escrever quase nada de criança. Uhum. Como se eu não fizesse nada. Olha como tem coisa aí calcificada, né? Embaixo aí das camadas. Uhum. E para você, Gisela? Eu não me lembro de muita coisa também, assim, não me lembro muito, né? Tá. Olha só, então, mas mesmo assim, o que vocês colocaram é importante. O que vocês lembraram, se foi uma coisa só, não importa, é importante. Por quê? Porque tudo o que a gente escreveu é o que a gente precisa eliminar da nossa vida. Hum, É o que cria a crença de não ser bom o bastante. hum. Então, bora lá. Quem quer começar? O que vocês escreveram aí? É sobre dinheiro. Bom, para mim, uma palavra que eles falavam muito é assim: dinheiro não dá em árvore. Me veio muito o calado vence. Isso foi uma coisa que eu vi a minha vida inteira. E, Uhum, então, tipo assim, se tinha dinheiro, também não podia falar. uhum, Dinheiro não foi feito para gastar, dinheiro foi feito para guardar. E cresci muito quando eu era criança, escutando a amante do meu pai sempre dizendo: se ela pedia um, ele dava cinco. Se a minha mãe pedia cinco, ele dava um. uau. E para mim, nossa, isso até hoje, sabe? E você percebe qual foi a crença que você criou de cada uma dessas falas? É que o dinheiro, tipo assim, é o não merecimento, né? É o não. Exatamente. É a crença de não merecimento. E essa última aí, ela é, nossa, ela arrasa com qualquer mulher, né? Que é tipo assim, a amante tem mais valor do que a esposa. Como é que é? Se pede
Um dá 5, se quem pede? Repete, Mari. Meu pai tinha uma amante em casa, né? E então era uma competição com a minha mãe, né? E aí aí se a minha mãe pedia, por exemplo, um, né? Não, ela dizia assim: se eu peço um, ele me dá 5. Se ela pede 5, ele dá um. Tipo, só ela sabia pedir, só ela era merecedora. E para gente criança, mãe é mãe, né? A gente não entende. Sim, sim. Até a gente adulto, né? A gente adulto, se a gente vê alguém sendo, principalmente alguém que a gente ama, Sim, sendo menosprezado, porque querendo ou não, é um menosprezo. E a com gente certeza. cria uma crença muito forte de não merecimento. Outra coisa, o dinheiro não dá em árvore, cria uma crença de ser difícil ganhar dinheiro. Sim. Sabe? É muito difícil, porque aí a gente coloca na nossa cabeça que é muito, 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 muito difícil. E a gente sabe hoje que dinheiro dá em árvore. Porque se você planta uva, você vende a uva, então o dinheiro vem de onde? Da árvore. Dinheiro dá em árvore, sim. Aliás, a maioria do dinheiro que tem no nosso país vem das árvores, né? Que nós somos um país assim muito frutífero. Percebe? Uau! Olha só. E você, Gisela, o que é que veio sobre dinheiro aí para você? Dinheiro vem assim, ó. Dinheiro tem quem trabalha, e quem não trabalha é preguiçoso, vadio. A gente sabe que não é bem assim, né? Tem gente, assim, claro que o dinheiro vem do trabalho, Eu não mas sei tem se é gente. mais isso na minha cabeça, porque a nossa casa, nosso armazém pegou fogo quando nós era pequeno, né? Então eu tinha ideia que dinheiro tem quem trabalha, e quem não trabalha é preguiçoso, vadio. Outra coisa que a mãe dizia, às vezes nós íamos me lembro muito de uma festa, uma vez eu até falei para ela, por que que ela dizia aquilo para mim? Não podemos nos vestir bem porque o pai está devendo. Ele sempre estava fazendo, investindo e fazendo empréstimo, né? Não podemos nos vestir bem porque o pai está devendo. E na infância e juventude, o dinheiro era sinal de status, né? Como hoje em dia, depende, na infância e juventude, dinheiro era status, né? As pessoas que a gente via mais assim, empoderadas, né? Bem vestido, né? Aham. E olha que interessante, né? Isso aí, ela cria uma crença de quê? Uma crença de não poder desfrutar do dinheiro, só ter que trabalhar, o direito só de trabalhar, né? Porque vestir bem é desfrutar. Então, se você não pode vestir bem, você só tem que trabalhar, percebe? E você percebeu na tua vida essas crenças se repetindo, de você tendo dificuldade de desfrutar do dinheiro? Eu acho que sim. Tipo assim, tem uma viagem para fazer, ah, não, mas vamos guardar, porque a gente não, né, não sabe o dia de amanhã. Lá na minha infância era muito assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, não era uma coisa para a gente pensar positivo, ah, eu não sei o dia de amanhã, mas eu espero o melhor. Era sempre esperando o pior. Né? Então, guardar hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, é mais ou menos parecida com o que a Mari trouxe. Dinheiro não é para gastar, dinheiro é para guardar. Aí a gente cria uma crença de não poder desfrutar do que o dinheiro pode proporcionar. É tanto que quando a gente vai comprar algo para a gente, enquanto a gente. Gente, eu me sentia muito culpada. Eu tenho 3 filhos. Se eu comprasse alguma coisa para mim e não comprasse nada para eles, eu me sentia com uma culpa tremenda, porque eu não fui ensinada que o dinheiro serve também para o nosso desfrute. Então, hoje não. Hoje eu vou na loja, eu compro sem culpa. Mas foi muito tempo trabalhando essa crença. Muito tempo. E olha só o que veio mais alguma coisa sobre o dinheiro? Engraçado. Ah, é para ela. Não, é mais ou menos isso aí, né? Como assim nós se criamos com os vizinhos, parentes mais abastados, né? Eu não sei se eu mesma achava, dinheiro tem quem trabalha, e quem não trabalha é preguiçoso, vadio, né?
E aí esse trabalho aí a gente pode interpretar como a labuta, o de sol a sol, porque hoje, por exemplo, um youtuber, ele está trabalhando. Tá Ele trabalhando. não está embaixo do sol escaldante, mas ele está trabalhando. Um influencer, ele está trabalhando. E ganha muito bem, por sinal. E assim, ó, assim, mas isso eu consigo trabalhar mas assim, os mais antigos acham assim, não sei se é o antigo, é o anterior, que trabalho é só aquele que soa no trabalho, né? Sim, sim. E aí, quando a gente vem ser terapeuta, Gisela, a gente passa por essa dor. Porque a gente, assim, por exemplo, o trabalho de cura, ele tem que ser gratuito. A gente aprendeu na religião que a fé, né, algo que traga cura e espiritualidade tem que ser de graça. Então, a gente traz muito essa crença para a vida terapêutica e a gente tem que ressignificar isso até poder cobrar pelo nosso trabalho. É muito forte. Pode falar, Mari, você ia falar. É engraçado, na minha casa nunca faltou dinheiro, sabe? Quando eu era criança, assim, por exemplo, hoje eu digo, meu pai não tem dinheiro assim, ele tem capital. Capital ele tem bastante terra, terreno, entendeu? Ele tem. Mas dinheiro em espécie, não. E, e nunca faltou dinheiro lá em casa. Mas nós nunca tivemos, assim, ele era sempre controlado. Nunca foi assim. Vocês nunca tiveram aquela sensação de poder. Agora É, eu posso. eu acho que hoje eu não cuido do dinheiro por causa disso, porque eu não cuido do dinheiro hoje. Hoje eu gasto dinheiro, gasto mesmo. Foi E eu tanto tenho. tempo controlando o dinheiro, né? Pode ser isso. Porque a gente pode ir para o extremo também, né? E o que é que a gente precisa fazer? O equilíbrio. Porque eu não pude gastar na infância, eu não vou gastar tudo agora. Sim. Então, eu tenho que vir para o meu equilíbrio. Nem 8, nem 80, né? Vamos voltar para o nosso equilíbrio. E olha o que é que vinha para mim. Que tudo estava pela hora da morte. Tudo era muito caro, né? Que nós não temos dinheiro, nós somos pobres. Então, gente, isso é muito ruim quando a gente enquadra a criança como pobre. E naquela época não tinha essa dimensão, essa que a pessoa vai acreditar a vida inteira que é pobre, né? Outra coisa, pobreza não é defeito, mas sujeira é. Então, se você É. fosse limpinho, você podia ser pobre que não estava nem aí. Tá, ó, tá joia. E outra coisa, assim, que também eu aprendi muito cedo, trabalhar para ajudar em casa. Então, o dinheiro do trabalho é para as coisas básicas ali, sabe? E não o dinheiro do trabalho. Ó, minha filha, esse é o seu dinheiro, você pode ir tomar um sorvete com suas amigas com ele. Não, o dinheiro do trabalho era para ajudar em casa. Ora, todo mundo era pobre, aí a gente casa, o que é que a gente faz? A gente não aprende a receber do marido. A gente tem que trabalhar para pagar as nossas coisas. Porque a gente foi ensinado a vida inteira assim. Entende? Então, essas são as crenças que a gente tem que tirar para que a gente saia da crença de não ser bom o bastante. Não tem nada de errado o marido presentear o máximo que puder a esposa e a gente receber. Não tem nada de errado da gente ter dinheiro hoje e desfrutar do dinheiro. A gente pode desfrutar do dinheiro. Não tem nada de errado ser aposentada e desfrutar do dinheiro, porque senão você pode ter um sentimento de culpa. Você falou assim, eu estou meio desanimada. Será que não é de não estar trabalhando? Porque a crença tem que estar trabalhando. Sim, é isso. Né, eu perguntei, né, até eu falei esses dias, deu a sorte, falei com a pastora daqui, e ela disse assim também, e ela me disse uma coisa assim, ela disse assim, ó, Cristo nos ama pelo que nós somos e não porque nós produzimos. Meus irmãos estão sempre só trabalhando e eu aposentada, eu me sinto assim. E eu já passei por bastante coisa, eu fico em casa, como a minha aposentadoria saiu 23 de dezembro, eu estou assim ainda um pouco acomodada, que rumo, que eu vou fazer, olha uma coisa, olha outra, cuida da casa. Então, assim a gente tem assim, né, parece que tem que ser sempre proativa, sempre fazendo alguma coisa, né? Senão a gente se sente culpada, né? Parece que é sobre fazer e não sobre ser.
É sobre fazer e não sobre ser, isso aí. E aí, quando a gente não está fazendo, a gente se sente culpada. Gente, nós mulheres, por exemplo, eu que trabalho em casa, então, em alguns momentos, se eu estou com a agenda ali um pouco apertada, de uma hora para outra eu tiro um descanso ali de 15 minutos. Mas isso hoje, eu já faço isso sem culpa nenhuma. Mas quando a gente tem aquela rotina de dona de casa, de bater ponto no trabalho, e aquela loucura, a gente não se permite tirar esses cochilos, tirar esse descanso. Por quê? Porque tudo são as crenças. Você tem que ser um robô. Proativo, não é nem ser proativo, é ser um robô mesmo. Né? É ter um piloto automático ali 24 por 48. E isso vai fazendo o quê? Adoecendo o nosso corpo, criando dores, criando traumas no próprio corpo. Outra coisa também, né? Que nesse livro tem, que depois lá no final a gente vai trabalhar também, as doenças, os sintomas. Depois a gente vai falar sobre isso, o que é que a gente sente hoje, porque tudo tem uma raiz. Pressão alta, diabetes, obesidade, alergia, tudo tem uma raiz emocional. E a gente vai descobrir isso mais para frente. Então, bora lá. Bem rapidinho. O que é que diziam sobre relacionamentos, sobre homens e mulheres? Eu não posso falar primeiro que eu não Pronto. lembro bem assim, mas mais as mulheres tinham que obedecer, elas tinham que ser mais quietas, né? Eram os homens que davam a lei, né? O discernimento, né? Parece Sim. que é isso aí, né? Uhum. Aí a gente cresce e não sabe nem se virar sozinha, né? Que tem que esperar o marido dizer que pode. Tem que obedecer. A lei da obediência. Uau. O que mais? Eu botei a mesma coisa. As mulheres têm que calar a boca, têm que obedecer. Quem manda são os homens. Aí como é que a gente cria negócios, né, terapêuticos de sucesso e tal, sendo que nós criamos a crença de quê? De que somos incapazes, de que mulher é incapaz de ter um negócio. A Gisela já deu uma brecha aí da crença de autossabotagem dela. Detesta vendas. Detesta vendas, então tá dentro dessa coisa dos homens. Por quê? Porque quem vende e ganha dinheiro são os homens. A mulher é para fazer um trabalho subalterno aos homens, nunca ser maior do que eles, sabe? Então a gente cria aquela crença assim que eles têm que ser maior. E aí como é que a gente faz? Se a gente quer deixar algo diferente para o mundo, não só necessariamente em relação a dinheiro, mas em relação ao que a gente pensa, ao que a gente é. Sabe, a gente pode criar uma cultura, inclusive no nosso sistema, de ser a primeira mulher na família que cria um movimento diferente, um movimento de amor, um movimento, sabe? Então a gente não precisa os homens abrir caminho, nós podemos abrir caminho do nosso jeito, sem competir com eles. E aí, nesse quesito, eu já tive um pouco mais, eu fui criada pela minha avó, e vocês sabem que vó, né, é mãozinha na cabeça. Minha avó já dizia assim, ó, que os homens eram ruins. Isso ela dizia negativo, que eu aprendi. E eu realmente só encontrei homem ruim. Era incrível. Até encontrar um homem bom foi muita luta. Os homens eram ruins e ela dizia assim, ó, não deixe os homens montar em você. Não deixe os homens mandar em você. E eu sempre fui muito braba. Então, eu tive muito atrito com os homens. Eu estou no meu terceiro relacionamento, o primeiro e o segundo foi um caos, porque realmente eu colocava isso aqui em prática. Não deixe os homens montar em vocês, não vá morrer de trabalhar por causa de homem, porque ela já estava contando para a gente a história dela, que ela só faltou morrer de trabalhar por causa de homem. Então, ela já estava dizendo para a gente não repetir. É tanto que eu comecei a trabalhar, assim, carteira assinada depois de separar do meu primeiro marido, porque ele não queria que eu trabalhasse. Ele tinha essa crença de que quem manda é os homens. Então, a minha carteira foi assinada a primeira vez aos 33 anos. Quando o meu filho mais novo, o caçula, já tinha 12 anos por aí.
Entende? Então, essa crença, nossa, era muito difícil para mim não trabalhar, porque eu tinha essa outra crença de que eu era independente, de que eu podia. Minha avó instalou essa crença, mas o marido não deixava. Então, eu tinha que obedecer o marido. Era um pé de guerra, né? Enfim. E aí era fechar as pernas, não brincar com os machos, né? Não estar ali no meio dos machos, não passar no meio dos adultos, né? Quando tiver só homem ali conversando, não passar no meio. Então, essas eram as orientações. Aí, hoje, a gente encontra dificuldade de se relacionar com os homens de igual para igual. A gente sempre acha os homens perigosos, né? Tinha uma coisa que meu avô dizia assim, que não existia amizade entre homem e mulher. Não sei se vocês já ouviram isso. Não existia amizade entre homem e mulher. O homem só queria se aproveitar das mulheres. Aí, como é que cresce a cabeça da criança? Não confia nos homens. Não confia. Para nada. Uau. Quanto medo incutido, né? Como é? Quanto medo incutido. Quanto medo incutido. Aí a gente casa e a gente cria os conflitos e a gente nem tem noção de onde que está vindo os conflitos. Das nossas crenças. Né? E aí a gente vai culpar os homens, que eles são, realmente eles vão ser ruins. Porque se você acredita, o que você acredita cria sua realidade. Então eles vão realmente ser ruins. E a gente realmente vai ser submissa ao ponto da gente não fazer o que a gente gosta. E não é porque o homem está nos impedindo, é porque a gente não se permite. Sim. Eu assinei minha carteira depois que o Felipe morreu. Eu não fiquei viúva, mas eu tive que separar para poder assinar a carteira. Eu tive que, se não até hoje, talvez, se eu vivesse com o pai dos meus filhos, jamais eu ia ser terapeuta para atender um homem. Jamais. Ele tinha aquela cabeça antiga. Jamais, nunca no Brasil. Eu no telefone, assim, com um notebook falando com um homem. Nunca, jamais. E hoje eu tenho um público, assim, de 30% de homens. Mas foi difícil para mim. Eu tive que trabalhar isso. Para mim era difícil. Era um receio dos homens. Então, sabe? Eu não me sentia à vontade com eles. Eu ficava ali com aquele pé atrás. Entende? Porque tem a crença, né? Então, bora lá. Sobre os nossos dons e habilidades, o que é que o pessoal dizia? O que é que a galera dizia lá? Olha, eu não sei dizer, mas, tipo assim, eu sempre tive muito dom, eu fazia, assim, gostava de fazer, a minha mãe achava muito bonito, né, assim, eu sempre fui muito boa, muita bolacha, eu tinha dom na cozinha desde cedo, era muito cuidadora da casa, né, esses dons, assim, para culinária, assim, para comida, eu sempre tive, assim, né, para os temperos, né, é uma coisa simples, mas é uma coisa que eu tinha, né? É gostoso. E as pessoas te apoiavam, te elogiavam. Mais a mãe ou alguma tia quando chegava lá em casa, né? Eu desde cedo tinha essa afinidade, né? E trabalhos manuais também, porque eu me criei bem para fora, né? E é mais ou menos isso daí, né? Eu brincava de boneca, de casinha com as gurias, eu já gostava de fazer comidinha, né? Eu brincava muito também. Só Aí que eu fazia comidinha, eu me tinha um saí mais sem. fogãozinho, tijolo. Muito bom. E você, Mari? O que diziam sobre seus dons e habilidades? Bom, para mim, eles sempre diziam que eu cozinhava melhor do que todos, então tinha que sempre eu cozinhar. Também na cozinha, né? E até hoje, se não é a Mari fazer alguma coisa, ninguém faz. Tem uma Então, festa para organizar, é a Mari. e aí vocês têm que ficar atenta na questão da nutrição, né? Porque, assim, no sentido de vocês nutrir não só com a comida, mas também com a nossa energia. A gente nutre as pessoas, não é só com a comida. Eu também, eu gosto de cozinhar, já gostei mais.
Eu não gosto da rotina ali todo dia, né? É maçante. Mas a gente tem que fazer, faz. Mas assim, cozinhar, porque vem gente para casa, é gostoso, né? Porque, na verdade, a gente está colocando a nossa energia ali, né? A gente nutre com a nossa energia. Comida é completamente emocional, né? Você come uma coisa, por exemplo, que a Gisela fez, ai, foi a Gisela que fez. Você come uma coisa que a Mari fez, para quem conhece, né? Ai, ou se não foi a Mari que fez, a pessoa vai dizer, a Mari faz igualzinha. Ou faz melhor, sempre tem aquela coisa, né? E aí, para mim, os meus dons e habilidades eram muito assim voltado para que eu era muito inteligente, que eu ia ser uma boa professora. Então, já fui ali incutida desde muito cedo que eu ia ser professora. E eu acreditei. Só que aí eu fui uma professora frustrada, porque eu atuei ali bem jovenzinha, depois eu casei, o marido não deixava trabalhar. Fiquei, nossa, 20 anos sem trabalhar. Aí eu fui fazer unhas, eu fui ser manicure, para ganhar meu dinheirinho, porque eu era teimosa. A pessoa dizia, você não pode isso, eu dava um jeito e ia por aqui. Então, sempre fui assim. Mas aí, bem, eu acredito que isso me ajudou. Essa coisa de fomentarem, porque eu realmente gostava muito de estudar. Eu era aquela criança que eu chegava da escola e pegava os livros para ler. E ficava lá, esparramada, lendo livro. Nunca, assim, aí depois que eu cresci, fiquei, né? Tinha os afazeres, mas sempre fui apaixonada pela leitura. Ok, então assim, vocês entenderam que isso que a gente, não os dons e as habilidades, só se os dons e habilidades tivessem sido tolhidos, mas como não foi, foi elogiado, pode falar. Para mim, tem também. Mulher não é para estudar. Para mim, isso é negativo. E para mim, a leitura, nossa, quer dizer, lá em casa nenhum estudou. Eu fiz o segundo grau ali, terminei o segundo grau porque eu exercia uma profissão, aí o hospital, na época, foi multado, aí eles tiveram que me pagar. Aí, ou eles me pagavam uma indenização, ou eles me pagavam um estudo. E aí eu preferi fazer o estudo, né? E nem podia continuar. Mas nós tinha muito isso lá na colônia. Mulher não é para estudar. Então, percebe de onde vinha a dificuldade de falar do teu saber. Se mulher não pode Sim, estudar, ela também não pode dizer o que sabe. sim. Percebe? Então, essas são as crenças que fazem a gente não se sentir bom bastante. Na verdade, nós temos muito isso. Mulher não pode dirigir, mulher não pode estudar, sabe? Nós temos muito essa coisa. Eu cresci, por exemplo, quando eu era criança, a Inês queria dirigir, e meu irmão dizia: se tu vai dirigir, tu vai se matar. Meu Deus, olha só. Cria logo um trauma. E a E pessoa na época tinha 2 carros, né? Então, e eles eram 3 guri, né? E mais o pai. que Então, mais uma claro, mulher queria se meter? se nós éramos 4 mulheres, se as mulheres tomassem esse rumo, né? Sim. E você percebe que era mesmo uma coisa dos homens poder, de alguma forma, tirar vocês de tempo para vocês não competir junto com eles, né? Sim, sim, sim. Caraca. É. Então, vocês já têm mais ou menos ali uma direção do que precisa ser eliminado. Quais são as crenças que precisam ser eliminadas? E aí, depois, nós vamos fazer como exercício de casa, a gente não vai fazer aqui, nós vamos fazer como exercício de casa, deixa eu ver aqui se eu acho a página. As crenças de auto-merecimento que vocês querem criar. Ao eliminar essas crenças que fazem a gente se sentir menos capazes, menos merecedoras, nós vamos escrever quais são as crenças fortalecedoras. Vocês vão colocar aí. Pelo menos 10, tá? Crenças Agora? Não. A gente vai fazer em casa para na próxima quarta-feira a gente ir trabalhar. Crenças fortalecedoras, pode ser afirmações, para quebrar os padrões da crença de não merecimento.
das crenças de não merecimentos e de não ser bom o bastante. Eu vou colocar lá no grupo para vocês, tá? Tá, e nessa página ali tem só isso para fazer ou tem alguma outra coisa? Porque senão eu ia pedir para ti bater uma foto, porque eu não estou com o meu livro. Na verdade, Ah, o que tá. eu fiz? Eu vou Eu tirar uma foto. e até hoje nem sei onde está. Tá, eu vou tirar uma foto, tá? De não ser Inclusive, bom o bastante. essa semana eu fui atrás acho que uns 10 livros que emprestei para um rapaz, e eu fiquei sabendo que ele está numa clínica em estado terminal. Eita. Então, assim, não tenho como falar com ele também, e eu acho que esse livro estava lá. Uhum. Eu vou Mas tirar uma tudo bem. foto dos exercícios e eu vou mandar no grupo e eu vou mandar o exercício para a gente fazer em casa. E agora nós vamos olhar no espelho. Tá todo mundo com seu espelhinho aí? Todas bem bonitas? Então, bora lá, para o nosso espelhinho. Olhar para nós. Tirar os óculos, né? Vamos fazer uma respiração profunda antes da gente olhar? E vamos procurar olhar para nós sem julgamento, sabe? Vamos nos preparar, prepara o seu corpo para nos olharmos pela primeira vez que seja sem julgamento. Bora lá? Quando estiverem prontas, respira, solta, abre os olhos e podem se olhar. Pelo menos por 1 minuto a gente vai ficar nos olhando, tá? Então, bora lá. Bem pertinho o espelho. Vamos procurar trazer amor para esse olhar. E agora nós vamos fazer as afirmações. Eu amo você Eu amo você, do jeitinho que você é. do jeitinho que você é. Eu amo você Eu amo do jeitinho que você é. do jeitinho que você é. Eu amo você Eu amo você e deixo a vida amar você. e deixo a vida amar você. Isso, respira, solta. Vamos ficar com nós mesmas por alguns instantes. E vamos pedir para que a gente possa ver, a partir de agora, a mulher maravilhosa que a gente ainda não viu, que a gente nunca viu. A mulher maravilhosa, poderosa, amorosa, está aqui, sempre esteve. Nós nunca pudemos enxergar, porque estávamos com vários filtros de várias crenças. Agora vamos soltar um pouquinho o espelho de lado e vamos nos abraçar. Vamos nos dar aquele abraço afetuoso. E vamos nos encontrar nesse abraço. Vamos encontrar a criança curiosa, alegre, cheia de vida,
que sempre existiu dentro de nós. Deixe que essa criança caiba nesse abraço agora. Isso, respira e solta. Isso, quando estiverem prontas, podem se soltar desse abraço, colocar as mãos no coração. Mais amor, por favor. Mais amor, por favor. Mais amor, por favor. Vamos permitir que o nosso coração leve amor para todas as nossas células, desde os fios de cabelo até a ponta do pé. Vamos imaginar o nosso coração bombeando, através dos nossos vasos sanguíneos, todo o amor que nós somos capazes de nos dar. Isso. E vai se preenchendo de amor. Vai preenchendo as suas células de amor, os seus órgãos, sua pele, seus cabelos, suas unhas, pés, dedos. E agora, leva amor para aquela parte do seu corpo que você mais julga. Isso, transborda amor na parte do seu corpo que você mais julga. E sente essa parte agora fluindo, fluindo amor. Isso, respira, solta. Uau! Percebe como é generativo amar a nós mesmas, amar as nossas células. E vamos deixar vir agora gratidão. Gratidão por esse momento. Gratidão por estarmos vivas, por estarmos aqui. E gratidão por todas as curas que irão reverberar desse nosso encontro de hoje. Gratidão, gratidão, gratidão. É isso por hoje, meninas. Quando vocês quiserem, podem ir voltando. Como se sentem? A Gisela parece que está até mais coradinha. É impressionante. Você está mais corada. Ainda tem aquela leitura no Telegram do livro ou terminou? Tem. Todos os dias, tá? Todos os dias tem a leitura. Inclusive, hoje foi no Instagram, mas está lá o link. Você pode assistir, tá? Tá tudo lá. Tranquilo Mas aí, é do Mari? mesmo livro? É do livro da Luíse? Do Luíse? Você pode curar a sua Isso, vida? desse livro. Isso. Tá. A leitura desse livro, tá? Tá lá, nós já estamos na página. Nós estamos na página 54. Paramos na página 54. Aí, a partir de amanhã, começa culpando a família. É fácil, né? Mas só culpar. Ó, eu sempre faço a leitura às 8 horas. Eu faço a leitura e coloco lá. Mas aí já tem um monte de leitura lá. Você pode entrar e ir ouvindo, tá bom? Beijo por hoje, gratidão. Quarta-feira que vem tem mais. Quarta-feira que vem, às 20 horas de novo. Às 20 horas. E todos os dias a leitura no Telegram, tá bom? Tá. Obrigada. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.